Olá, bom dia. Vamos falar de sombra? Falar de sombra vai estar alinhado diretamente com os dois últimos vídeos que eu coloquei aqui, de purificação e de permissão. Quando você escuta falar sua sombra, aquela parte negativa está em você e você acaba se conectando com essa informação, o que que você vê? O que que você sente quando essa fala chega para você? Ah, isso não é verdade. Ah, não é possível que isso é, o que essa pessoa está dizendo. Porque a gente fica incrédulo. Quando a gente observa que a sombra, esse espaço negativo que temos, essa parte que nos bloqueia a ter acesso a conhecimento, a ter acesso ao nosso desenvolvimento como pessoa, nos impede a progredir. É aqui que tem essa paralisia. E quando você se permite, olhar para isso, no começo com aquele medo, porque você não sabe o que você vai encontrar naquela sombra. Ali habita os seus maiores demônios, os seus maiores medos. Porque quando você encara essas sombras, você olha para ela e fala para ela que é um ressignificar, tá tudo bem. Foi o que foi. E agora eu me liberto, que aí entra a parte da purificação, eu me liberto dessa informação, desses sentimentos, dessas ações que de alguma forma eu carrego dentro de mim, que hoje eu não preciso ter mais. É simples assim, mas na prática não é bem assim. E como você observa a sua sombra? Através do outro. Sabe aquela parte do outro que te incomoda? Sabe quando você se conecta com pessoas que você fala não é possível? Que as pessoas falam que eu atraio esse tipo de situação porque eu tenho isso dentro de mim. Tem. E quando a gente atrai essas informações, não é pra gente excluir. Quando você exclui essas informações, você só está empurrando com a barriga um assunto que você precisa resolver. Se aquele problema, se aquela informação, se aquela sombra chegou para você, quer dizer que você está preparado hoje para encarar ela. Só chega para você que você consegue lidar. Então você vai lidar com essa sombra, para depois vir uma maiorzinha, e aí vir outra maior, porque os monstros que habitam o nosso ser, essas energias que habitam o nosso ser, ela vai sendo aberta, ela vai sendo liberada de acordo com o que a gente tem de força, de conhecimento, de resistência, para que a gente possa enfrentar aquilo e passar por aquilo. Para vir uma nova experiência, uma nova jornada, uma nova, um novo olhar. Então, assim, como é que você, hoje, na percepção que você tem, você acredita que você vai resolver todos os seus problemas em um único tratamento? Que sua vida vai ser solucionada em um único fazer? Não tem como. Lamento te dizer, quando o meu professor chegou para mim e falou assim, olha, esse é só uma pequena gota do oceano enorme que você tem para nadar. Hoje, com essa gota que cai, você não consegue tomar o banho. Mas com o tempo, se você deixar essa gota cair num balde, com o tempo em um espaço maior, com o tempo em um espaço muito maior, você vai ver que você vai conseguir mergulhar. Porque cada gota que chega para você, cada sombra que chega para você, é algo que precisa ser limpo, purificado, para que você possa ter permissão de ir para a próxima jornada, para ir para a próxima libertação de outra sombra, e aí outra. Você não vai ver o monstro de uma vez só, porque você não vai dar conta. E aí, se você fala Poliana, os monstros que eu já lidou já é muito. Então, imagine o quanto que você tem. Imagine o quanto de monstros a mais vai ter para você. Porque quanto mais a pessoa tem,
aquele encontro com aquelas sombras que são enormes, monstruosas, só diz para você que a sua jornada é muito maior do que você imagina. E aí você não sugiro você desistir, sugiro você encarar essa jornada que você veio experimentar, porque viemos experimentar uma jornada, a gente veio aqui com toda informação, todo um amparo, toda uma proteção para a gente experimentar tudo isso. E se você escolher essa jornada de liberação, libertação dessas sombras que habitam em você, você vai evoluir muito. Você evolui aqui na Terra e quando você partir, você continua evoluindo porque você vai para outro nível do seu ser. Agora, tem pessoas que não dão conta, tá tudo bem. Que você dê conta da sua jornada, que você dê conta das suas sombras e comece a olhar para ela com amor, com permissão e com purificação para que você possa limpar em você, né? A frequência, limpar em você esse olhar que você não consegue lidar com toda essa informação que chega para você. Eu vou dar um exemplo assim, simples, para que você possa, na sua vida também, olhar para um ponto e falar, poxa, aqui tem a mesma associação, como eu posso olhar para isso? Eu me lembro na minha jornada lá de trás, desde sempre, eu sempre fui uma pessoa que dentro de mim tinha muito amor. Muito amor, muito amor. Mas ao mesmo tempo, o meu externo era o caos. Na família, nos amigos, tinha poucos amigos. Contava no dedo, tinha 1 ou 2 amigos. Os demais era muita intriga, muita raiva, muita inveja, muito discórdia, muita desarmonia. Eu me lembro dessa informação, fazendo hoje toda essa análise comigo. Então, desde sempre, eu sempre me conectei com pessoas que me maltratavam, que faziam algum tipo de situação que trazia para mim muita tristeza, muita dor. Porque dentro de mim existia isso. Desde sempre eu vim carregando toda essa informação. E eu não lidava, eu não conseguia lidar com isso, porque dentro de mim tinha um amor muito forte, mas eu não conseguia olhar para essa sombra, porque eu era muito pequena. E aí eu fazia o quê? Sentia dor. E ali criava, né, os traumas que foi vindo para a minha existência e quando eu comecei a observar todo esse movimento, fazendo terapia, eu comecei a se desprender desses traumas e ressignificar todo esse movimento. Como eu falei para você no começo desse vídeo, foi o que foi. E aí, dentro do seu ser, começa a se permitir. É como se o seu ser, olhando, ouvindo essa informação do seu coração, falando, foi o que foi, por mais que doeu, porque você sente a dor. Você experimenta algo, traz dor, uma fala traz dor, um trauma traz dor. Isso fica dentro de você, reverberando, porque você encapsulou aquela informação, aquela experiência dentro de você. Isso traz dor. Toda vez quando, de alguma forma, você se conecta com alguma coisa que o seu inconsciente dispara aquela luzinha vermelha. Cuidado, aqui ela tá em um campo que vai trazer muita dor para ela. Mas você sente. Gente, toda experiência você sente. Você sente, esse sentir está falando com você a todo momento. Mas geralmente, a gente, na nossa ignorância, a gente não consegue lidar com isso. Não consegue. Então, a gente engole, guarda, né, esse sentimento e fica ali acumulando dentro de você todo esse movimento obscuro, porque precisa ser visto, precisa ser transmutado, precisa ser reescrito com uma outra linguagem, com uma outra roupagem. Mas para isso você precisa se conectar com você, se conectar com esse amor que existe dentro de você. E aí, voltando para esse espaço que eu comecei a falar da minha vida. E aí eu me lembro que eu estava já no ensino médio, finalizando ali o meu ensino médio, e eu cheguei para uma professora
e perguntei para ela, porque eu sempre fui muito de perguntar, porque eu tinha que saber as informações. Eu olhava uma pessoa me maltratando, eu não conseguia lidar com aquilo, porque eu não maltratava outra pessoa. Então, quando alguém me maltratava, eu me sentia uma vítima. Como assim? Eu sou uma pessoa tão boa, tão generosa, por que você me maltrata? Porque eu mereço. Porque eu merecia naquele momento. Porque dentro de mim existia uma desarmonia e eu não sabia disso. Então eu sempre questionava, quando eu via alguém que tinha alguma possibilidade de me explicar o que eu não conseguia entender na minha rotina da minha vida, eu fazia. E onde era que eu tinha, né, esse espaço era na escola. Eu me lembro que eu perguntei para a professora, uma professora que explicava, ela era psicóloga. E aí eu fui e perguntei para ela, professora, deixa eu fazer uma pergunta para você. E era uma psicóloga que tinha um alinhamento espírita, né? E aí ela falava muitas coisas que eu gostava muito. No decorrer das aulas, ela falava algumas coisas que eu me conectava com o que ela fala e ali eu me sentia amparada. E aí me deu esse espaço de fazer essa pergunta para ela. Eu fiz essa pergunta, professora, por que eu me conecto com pessoas que me maltratam? Eu vejo que eu sofro muito e eu não sou assim. Era isso, a visão minha, aquela percepção, né? Essa percepção que a gente tem. A gente não entende porque o outro nos maltrata. A gente não entende porque o outro nos desrespeita. A gente não entende porque a gente, numa fila de banco, numa fila de algum lugar, chega alguém desarmonioso, todo, né, trabalhado ali na ignorância e te trata mal. A gente não entende. Até o dia que você se conecta com a sua verdade. É a sua verdade. Não é a minha, mas é a sua verdade. Quando você olhar para dentro de você, você vai ver que dentro de você tem aquela desarmonia que está fora. Então, nesse momento que eu fiz essa pergunta para a professora, ela foi e falou assim, Poliana, naquele momento a informação que chegou para mim foi isso. Poliana, de repente, essa pessoa que te tratou mal, você é uma pessoa que, por não tratar ela do mesmo jeito, ela vai ficar em um espaço de desconforto e vai fazer uma reflexão quando ela estiver no momento dela sozinha. Então você é um ponto de luz, a professora falou isso, você é um ponto de luz para ajudar outras pessoas a olharem para a ignorância dela. Foi isso que ela me falou naquele momento. E tá tudo bem. Então aquela informação me trouxe calma, porque eu falei, então tá bom. Então as pessoas vão me tratar mal e eu não vou tratar ela mal porque eu não consigo fazer isso. Mas eu também eu não posso sentir dor. Então, assim, era um espaço confortável, mas ao mesmo tempo desconfortável, porque ali não tinha uma verdade absoluta. Mas tinha como se fosse Deus estava me oferecendo o que eu tinha ali de informação, de compreensão. Como é que ele vai chegar para mim através da professora e falar, olha, Poliana, se isso está acontecendo com você, é porque dentro de você tem um demoninho, tem essa pessoa que maltrata. E aí, essa pessoa, essa sombra que chegou até você, tá falando para você que você precisa olhar para você e equilibrar esse demônio, né? Trazer luz para esse espaço negativo, escuro, essa sombra, para que você possa se desprender dessa energia, para que você possa transmutar, se curar e ser uma pessoa melhor. E essa sombra já não vai ser mais sombra, porque você já enxerga que você tem isso dentro de você e você vai acalmar isso. Então, se você vai acalmar, você vai entrar em um equilíbrio dentro de você, isso já não vai mais te incomodar, isso você não vai se conectar com essa informação. Se eu tivesse, eu ia conseguir compreender toda essa informação lá atrás? Não. Então, eu precisei experimentar muita dor. Eu tive de experimentar muita desarmonia fora de mim, até o momento que eu tive permissão. Por que eu tive permissão? Porque eu era muito, e sempre você, uma pessoa curiosa. Eu não me conformo com o que acontece. O que acontece é porque tem um propósito. Então, esse propósito é para quê? Para me ensinar. Ensinar o quê? Então, tudo que chega na minha vida é um ensinamento. Para me ensinar algo. Então, assim, a purificação faz com que você limpa dentro de você essas sombras.
e às vezes até inconsciente que você não sabe, mas que você precisa ser liberado dessas informações para você poder aumentar o seu nível de conhecimento, de abstração, de compreensão dessa vida totalmente incompreensiva, mas que você, dentro de você, você consegue compreender. Como eu consigo compreender? Olhando para mim, olhando as minhas experiências, anotando. Aquela pessoa, quando eu estou com aquela pessoa, eu sinto isso. Isso é uma análise. E não vai para o lado, não vai pro lado de julgamento, vai para o lado de análise mesmo. Bom, então eu vou pegar todas as pessoas no meu espaço e começar a pontuar. Essa pessoa, quando eu estou com ela, eu sinto isso. Essa, isso. O cônjuge é o espaço mais terrível, porque ali onde tem a sua intimidade maior, existe um monstro a ser trabalhado, onde se você se permitir ser curado, quando eu falo curado, gente, não é para você não sentir mais aquilo, você vai sentir, mas aquilo não vai mais te desestabilizar, aquilo vai ser como nada, vai continuar, você vai continuar com aquele movimento, mas aquilo não vai te ferir, porque você limpou a energia que estava sobre aquela informação. Você vai purificar você. Então as coisas vão acontecer e não vai te afetar, porque você curou dentro de você, limpou, né? Pensa que o limpar é a sua casa está suja e você vai varrer, passar pano, fazer toda a limpeza. Você vai ficar assim, purificada, para que você possa ir para o próximo nível. Então a gente não se cura de uma vez só, a gente não se purifica de uma vez só, mas são processos. Eu vou para aquela jornada e para aquela jornada eu estou caminhando e estou me conectando com a minha essência, com o que eu preciso lidar naquele momento. E a gente vai se acalmando, porque, como eu falei do último vídeo, a gente está no espaço de transformação do nosso ser, de realmente trazer luz a essas sombras que a gente empurra com a barriga, porque a gente não tem tempo de olhar para a gente. Ninguém tem tempo de cuidar da parte espiritual, da parte emocional e mental, da parte corporal. A gente não tem tempo. Esse mundo, esse social, nos impõe a não fazer isso. Porque se você for fazer isso, muita coisa vai mudar. As coisas vão viver em harmonia, porque o mundo vai ficar em paz e harmonia. Mas e aí? Como a gente consegue lidar com essa pressão? Porque tem uma parte das pessoas que estão extremamente nesse lugar de ignorância. Quando eu falo ignorância, não é ignorância de ser ignorante, é ignorância de não ter conhecimento e não querer conhecer nada. Eu me lembro que o meu ex, quando eu comecei a estudar, eu falava para ele, porque a gente começa a estudar, começa a compreender as coisas, a gente vai falar com quem? Com o nosso cônjuge, porque a gente não tem aquela informação que o nosso cônjuge é um ser humano como você. Então a gente não tem que passar coisa que ele não quer escutar, que não é da ossada dele. E aí eu falava com ele, porque eu não tinha essa noção, falava, olha, vou te contar uma coisa que eu aprendi. Aí ele chegava para mim e falava assim, eu não quero saber essa informação, Poliana. E ele era uma pessoa muito sábia, porque eu não compreendia como ele falava isso. Ele chegava para mim e falava, Poliana, eu não quero saber. E eu falava, por que ele não quer saber? E aí, em algum momento, chegou, né, a filósofa Helena, falando assim, olha, tem pessoas que falam, eu não quero saber, porque se ela saber, ela vai ter que fazer um movimento de resolver esse problema que chegou para ela, essa informação. Porque geralmente a informação que chega para você é algo que você precisa lidar com essa informação para que você possa refletir dentro de você. E esse refletir vai fazer com que você se remexa, esse seu esqueleto, para que você possa se transformar. Então as pessoas elas não querem porque não tem permissão ainda, porque ela não quer mesmo. E você sendo uma pessoa curiosa, não tem jeito. A informação vai chegar para você e não é para você fingir que não está vendo, é para você chegar e fazer mesmo esse ir para dentro e fazer verificações com você.
essas sombras estão aí, ó, espalhada. E aí eu já passei aqui em vídeos de você, né, ficar num desconforto. Esse desconforto é como se você ficasse em meditação. Gente, o desconforto é para você criar um espaço dentro de você, emocional, para que você consiga lidar com aquela informação que está externa, para que essa informação externa você acaba absorvendo de forma positiva, e esse positivo que você absorve, que é o amor, você consegue ultrapassar essa jornada, né, de resistência. E aí as próximas aprovações, as próximas barreiras, os próximos desconfortos fica mais leve, você começa a olhar com mais paz, né? Quando chega alguma dinâmica comigo, hoje em dia, eu falo, tá bom, eu fico em meditação, em reflexão, assim, às vezes eu falo assim, até a resposta chegar. Eu estou ainda pensando em um fato que aconteceu comigo domingo passado, onde 5 horas da manhã eu fui acordada, né? E aí eu fico meditando, que conhecimento, que informação é essa que está chegando para mim, que eu ainda não acessei, que eu ainda não permito acessar. E se perguntar diariamente é uma coisa que é saudável para você. E é para perguntar para você realmente olhar para os seus medos, as suas inseguranças e começar a trabalhar isso. Como é que você faz isso? Cuidando da sua vida espiritual. Indo para uma igreja para você se conectar com essa parte de proteção espiritual para que você possa, né, receber a informação que você precisa receber com aquele consolo espiritual, aquela proteção espiritual para que você possa se desprender, né, de crenças limitantes, de medo, de insegurança, desse lado mais negativo que a gente alimenta por falta de conhecimento, por falta de informação, né, por falta de sabedoria que a gente não tem, mas que a nossa jornada a gente vai chegar nesse espaço de permissão, porque eu quero, por mais que doa, né? Eu sempre falo assim, a sua jornada é a sua jornada, e se você ir para esse espaço de encarar a sua sombra, você se prepara, você vai sofrer muito, e é um sofrimento de dor, e aí você escolhe com o tempo, você vai se perder, tá tudo certo. Eu sempre falo para as pessoas, gente, vocês vão se perder porque não existe um certo ou errado, existe a sua experiência. E a sua experiência vai te mostrar o caminho. O seu ser vai te direcionar para o tratamento adequado. Vai chegar para você o que você precisa experimentar. Então, se chegar coisa que hoje você avalia que foi algo que trouxe, que te desconfigurou toda, não. Essa desconfiguração fez com que você se tornasse forte. E você tá só um exemplo, já está muito longo esse vídeo. A minha primeira experiência terapêutica, né? A minha psicóloga maravilhosa, top, eu amo muito ela. Mas a minha experiência com ela não foi uma experiência positiva para quem olha de fora. Eu olhando desse lado, nesse espaço, eu vejo que foi positivo. Porque graças ao tratamento que eu tive com ela, eu pude chegar onde eu estou hoje, de compreender. Então, meu tratamento terapêutico, quando chegou porque eu estava com um problema de saúde. Eu estava com crise de labirintite seríssima, uma crise que eu fiquei praticamente um mês sem conseguir ficar em pé, sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer o que eu sempre desejei, sempre gosto de fazer. Ver o meu corpo debilitado em cima de uma cama, me senti extremamente vulnerável. Então, aquela situação fez com que eu levantasse, procurasse tratamento e verificasse o que eu tinha que fazer. Porque eu sou uma pessoa extremamente avesso à ciência no sentido de tratamento. Mas ali eu entendi que eu tinha que experimentar isso. Então, assim, hoje eu falo, se chega algum tipo de tratamento terapêutico que eu tenho que tomar remédio, e eu sei que eu preciso passar por aquela experiência, eu vou passar com consciência, eu vou tomar o remédio que tem que tomar com consciência, fazendo todo o movimento interno de meditação, de oração, para que todo aquele movimento possa ser rápido e que eu largue aquele remédio, aquele tratamento com mais facilidade possível.
Então, quando eu comecei a minha jornada terapêutica, foi isso. Eu comecei por causa dessa doença. Fui fazer os exames e nos exames não deu nada. Então, era emocional, fundo emocional. Cheguei no médico, o médico falou, você tem que procurar tratamento psicológico. E aí eu não compreendi, eu fui primeiro fazer esse encontro com o psicólogo e eu não gostei. Foi horrível. E na época era de convênio, né? Então, a abordagem foi totalmente... não foi humanitária, não foi um cuidado que eu naquele momento precisava. Então, eu não me senti confortável naquele profissional. E aí, eu não indo para aquele profissional, eu continuei com as minhas crises. E aí, eu fui estudar, eu fui compreender o que eu tinha que fazer. Porque os profissionais que chegavam para mim não estavam me ajudando, mas eu precisava ir para esses profissionais. Gente, não tem jeito. Por mais que você fale, olha, a religião vai me curar, isso vai me curar. Não, você precisa também da ciência. Porque o seu corpo hoje não está produzindo aquela química que é natural de você. Então, o remedinho vai chegar para te ajudar a você fortalecer, porque você quer, né, tomar aquele remédio com propósito, se curar. Eu vou fazer tratamento terapêutico para se curar. Eu vou tomar um remédio para se curar. Então, tudo tem um propósito final. Você não entra em algo sem um propósito. Se você não tem um objetivo bem claro dentro de você, você vai ser envolvido com situações que você vai se perder, porque você não foi objetivo, porque você não teve clareza dentro de você. Por isso que eu falo, a gente vai se perder. E é nesse perder que você vai se encontrar. Então, eu precisei me perder para se encontrar. Então tá tudo certo, a gente se perde e não tem jeito, a sua jornada é a sua. Então se fortaleça dentro de você, tenha objetivo e clareza do que você precisa fazer para que você possa ir para a sua jornada com toda a força. Não tenha força, Poliana, não desista. Todo dia peça força, que a força vai chegar. A força já chega todo dia, amiga, mas é porque hoje, por você estar em uma frequência baixa, você não consegue chegar nesse espaço com a força. Então você precisa se purificar, se limpar, né? Entrar nesse espaço de permissão para que você possa se conectar com essa força, que a força está disponível para você agora. Mas você não consegue chegar porque você não se permite. Tá tudo bem. Não desista. Todo dia, oração, meditação, se conecte com você pedindo isso. Eu quero isso para isso. E você vai ver, você consegue. Eu consegui, eu consigo todos os meus desafios. Eu consigo enfrentar os meus desafios desse jeito, falando ali daquele jeito. Olha, eu quero isso. E vou para minha jornada. Vou fazer os meus protocolos que eu tenho. Eu viro e mexe os meus protocolos de terapêutico para a cura dos minhas dores e feridas emocionais, mentais, espirituais. Eu faço essa jornada. Então, você também tem que ter a sua jornada, né? E esses protocolos que para você faz sentido. Para mim faz sentido meditar, orar, fazer a minha corrida, fazer o meu jejum, fazer, né? Eu tenho Ho'oponopono, vira e mexe, eu estou ali conectada fazendo o meu Ho'oponopono. Se eu precisar ir numa igreja, fazer um tratamento mais específico, como faço um tratamento específico na igreja, né? No católico, você vai fazer lá na religião católica, sempre tem campanhas, semana de novena, semana do terço. Isso aí é um tratamento terapêutico espiritual. Você chega e vai sentar ali, você vai ajoelhar naquele espaço e vai pedir. Eu vou fazer isso para esse propósito. Entende? Então, é clareza. A gente tem que ter clareza na nossa vida. E o mundo não está dando clareza, o mundo está dando aceleração, está dando para você vai, porque você tá para trás. Não, você está no lugar onde você precisa estar. Correr não vai funcionar, empurrar com a barriga muito menos. É você que sabe onde tem o calo e onde dói. Então, voltando lá para a parte terapêutica, só para fechar,
esse espaço. Então, na minha jornada, eu fui pesquisar. O clínico falou que eu tenho que procurar um profissional que vai me ajudar emocionalmente nisso. Eu já fui no psicólogo 2, psicólogo, eu não me conectei com ele, tá bom? E aí eu fui pesquisar, e aí nas pesquisas falava muito que psicólogo que é de convênio não é tão bom quanto aquele que você paga particularmente. Aí eu falei, tá bom, vamos experimentar então que não seja do convênio. Então, já me deu um amparo maior. E nessa contrapartida, eu estudando também, chegou a parte, bom, se você tem algum problema de saúde física, seu corpo está, de alguma forma, trazendo alguma doença emocional, então é o psiquiatra que vai te ajudar. Então, eu tô com problema que é emocional e eu tenho que também fazer uma análise, uma consulta com um psiquiatra, porque ele vai verificar se você é uma pessoa que está faltando algo, algum produto químico no seu corpo, para que nesse equilíbrio você vai fazer tratamento terapêutico e esses dois, ele se casam. O psiquiatra e o psicólogo, eles estão andando juntos quando a pessoa tem problema muito sério, como era o meu naquela época. Então, eu me lembro que eu marquei uma consulta com um psiquiatra e eu via que eu era uma pessoa que eu estava em um espaço extremamente de resistência, né? Resistência às minhas dores emocionais, esse problema de saúde que eu fiquei debilitada no meu corpo, que ficou paralisado, que foi a labirintite. Então, tudo isso juntou. Cheguei no médico e falei, médico, olha, eu tenho isso. O médico olhou pra mim e falou assim, eu não vou te dar remédio, Poliana. Não vou te dar remédio. Eu falei, mas por que você não vai me dar remédio? Eu preciso. Aí eu falei assim, ó, eu pesquisei, eu entendi que eu tenho que tomar o remédio para fazer o tratamento e eu conciliar o tratamento psicológico com esse problema que eu tô tendo emocional. E aí meu corpo vai ficar curado. Eu falei isso pro médico. O médico achou tão fofinho e falou, não, vamos fazer o quê? Você vai primeiro procurar, encontrar esse profissional e a gente vai trabalhar junto. Então, muitas das vezes, esses profissionais vão trabalhar junto para que você possa, né, ter essa segurança maior. Existe tanta coisa acontecendo que a gente não consegue, mas se você parar na sua jornada e estudar, gente, é sua vida. É a sua vida. Como é que você não vai estudar algo para trazer para você o benefício? Você vai se entregar a um profissional sem compreender o que aquele profissional vai oferecer para você. Eu preciso estudar, eu preciso compreender. Eu preciso compreender para que aquele tratamento tenha fluidez, né? É algo meu. E eu acredito que é algo que me ajuda muito na minha jornada. Então, você compreender. Você não precisa ser o profissional, mas é compreensão. Você sentir o tratamento para que você fale assim, bom, e essa jornada que eu vou experimentar, eu vou passar por essas experiências. E tá tudo bem. Porque se você não sabe na jornada que você vai ter desafios, se você falar assim, olha, seu tratamento vai ser tudo bem, você não vai passar nada. Não, vai sim. Você vai sofrer muito. E você vai passar por momentos que você vai querer desistir, mas você não pode. Porque você tem um propósito. Então, você conhecendo o tratamento faz com que você fala, bom, isso diante daquela rotina faz parte. Então, tá tudo bem. Vou continuar aqui. É isso. Então, aí eu fui na jornada. Amanhã eu continuo, porque ficou muito longo. Eu vou continuar falando sobre esse movimento meu de ir para o psicólogo, onde eu cheguei na minha psicóloga, onde eu fiquei 2 anos. E aí, esse tratamento que eu fiz, né? Chegou o momento que eu me conectei com uma psicóloga particular, onde eu me conectei com ela, e aí o psiquiatra foi diante do que a psicóloga falou para mim, falou assim, olha, é importante tomar o remédio porque vai te ajudar muito na sua jornada aqui terapêutica. Então o médico foi e ministrou em mim remédios para que eu tomasse. Então eu tomei o remédio com um propósito. Tomar o remédio para que o tratamento terapêutico
seja bem sucedido e eu estabeleça, né? E eu volte a ser aquela pessoa saudável corporalmente. Então tinha um propósito. Então eu coloquei uma margem aí de 1 ano para esse tratamento de remédio. Eu coloquei isso. Então eu ia dedicando. Então a minha dedicação no tratamento era extremamente comprometido. O meu tratamento terapêutico não era uma coisa, eu vou pagar para ficar leve, não, eu vou pagar para me curar. Eu vou fazer isso para isso. Então, quando eu me senti curada, tá? Naquele espaço que eu fui resolver, eu cheguei pra psicóloga e falei, olha, eu resolvi o que eu vim resolver aqui. A minha vida estabilizou, né? A minha saúde está estabilizada. Agora, eu vou sair. Porque no decorrer do tratamento psicológico, tratamento terapêutico, eu me abri também para o mundo holístico, né? Esse mundo invisível, esse mundo que tem mapa astral, que vai te informar a sua jornada aqui na Terra, esse mundo de meditação, que vai te conectar com você mesmo, né? Essa essência que habita em você, mas que você não está conectado porque você não presta atenção na sua rotina, na sua respiração. Então eu fui para esse espaço. E quando eu cheguei nesse espaço, eu achei lindo, mágico. E aí eu cheguei nessa alegria que eu encontrei esse espaço mágico para a minha psicóloga, que ela é cética. A minha psicóloga na época, ela tem a base, né, do Freud, onde tem toda uma estrutura de comportamento, todo um bloco, né, do ser humano. Eu vejo que os estudos colocam vocês em um bloco, a gente, né? Em um bloco, olha, esse tipo de padrão de pessoa funciona e o tratamento é assim. Esse tipo de padrão de pessoas funciona e o tratamento é assim. Não. Cada uma pessoa é individual. Por mais que a configuração é parecida, eu sou eu, você é você. Talvez o tratamento vai te ajudar a você se conectar, mas aquilo não é uma verdade verdadeira, é você que vai sentir. Então, quando eu cheguei com toda essa informação do mundo externo, né, com toda essa alegria, essa mágica chegando a mim, esse profissional que não compreendia, não estudava essa linguagem, não tinha permissão, para ela não fazer sentido, ela chegou para mim e falou assim, Poliana, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. A linha que eu estudo é uma linha voltada a esse fator. Então, eu não posso te falar muito sobre isso. E nesse momento, quando ela chegou e falou isso, quebrou, né, a confiabilidade que eu tinha com esse profissional. E quando quebrou, eu cheguei para ela, né, eu fui a algumas sessões e eu vi que eu não tinha mais aquela paixão de cuidar da minha parte emocional como eu tinha antes. Algo foi permitido eu ir para um outro nível. E aí eu cheguei nesse profissional, agradeci e falei que eu ia finalizar meu tratamento. E na época eu tive de enfrentar a resistência externa, tá? Externa porque o meu interno ainda não tinha uma segurança. Mas eu coloquei o pé firme e falei, não, eu vou seguir a minha jornada sem você. E vai chegar um outro profissional com essa roupagem que eu estou adquirindo hoje para que eu possa subir mais a minha consciência, compreender mais. Então, assim, finalizando o vídeo de hoje, onde eu comecei de você enxergar as suas sombras, onde você vai, né, se purificar para que o seu ser se limpe desse espaço negativo, dessas sombras, desses demônios que habitam em você, dessa frequência que a gente se conecta. Você vai ter permissão de elevar a sua consciência, você vai ter permissão de ir além, porque você está curando algo de você, você está se desbloqueando para que você tenha acesso a outro Wi-Fi, né? Você deixa de ter acesso a esse Wi-Fi e vai para um outro. E assim a sua jornada fica fluida até o final da vida. Vamos falar até o final da vida, não vamos muito expandir aí para outros universos, mas vamos ficar só aqui.
que você evolua aqui na sua vida, que você seja uma pessoa melhor, que você olhe para você e vê, porque você sabe qual é a sua jornada, você sabe onde dói. E é você que vai ter esse discernimento de olhar para essa dor que é uma sombra. Quando você se permite curar, algo mágico acontece. Então eu abençoo você para olhar para essa parte que habita em você, com muito amor e carinho. Sempre amor e carinho, porque a harmonia é sua. Você equilibrada dentro de você, o seu mundo externo vai começar a ser mais equilibrado. Vai começar a ser mais equilibrado. E com o tempo, quem sabe um dia, né, você experimenta aquele espaço de muita paz externa, que todo o seu ser vai estar equilibrado, né? É o que eu desejo para você no dia de hoje, que você possa ir para esse encontro com você mesmo. É isso.